Introdução ao Império do Tabasco. Nesta parte inicial, descobrimos como uma pequena garrafa de vidro se tornou um ícone global presente em quase todos os cantos do mundo. Pegue uma garrafa de Tabasco. Segure-a. São 2 onças de líquido vermelho em um recipiente de vidro pouco mais alto que seu polegar. Há uma boa chance de você ter uma em sua cozinha agora mesmo. Cerca de 700 mil dessas garrafas saem de uma única linha de produção todos os dias. Elas terminam em 195 países diferentes. Elas estão presentes em mesas de restaurantes, desde São Paulo até Xangai. Elas voam a bordo do Air Force One e viajam em órbita com os astronautas da NASA. E cada uma delas remonta a um único lugar. Um pedaço de 2.000 acres de pântano da Louisiana, que na verdade não é uma ilha. Avery Island. O nome soa modesto, mas é tudo menos isso. Abaixo da superfície reside uma coluna de salgema sólido, que os geólogos acreditam que pode se estender mais profundamente do que a altura do Monte Everest. Acima dela, carvalhos gotejando musgo espanhol. E entre o musgo e o sal, uma fábrica que faz o mesmo molho com os mesmos 3 ingredientes desde 1868. Encontrei esta história por acidente. Eu estava pesquisando as famílias da Era Dourada da Louisiana quando um detalhe me parou subitamente. O homem que criou o molho Tabasco nunca o mencionou em sua própria autobiografia. Nem uma única palavra. Ele morreu em 1890 e seu obituário ignorou o fato inteiramente. Edmund McIlhenny construiu o que hoje é estimado em um império familiar de 2 a 3 bilhões de dólares. E ele aparentemente considerou isso indigno de menção. Isso não me pareceu certo, então continuei puxando o fio. O que se soltou não foi apenas a história de um condimento. Foi a história de um banqueiro que perdeu tudo na Guerra Civil e voltou para uma ilha em ruínas, apenas para descobrir que a única coisa que ainda crescia nos destroços era uma colheita de pimentas que ninguém mais queria. Uma receita que ele pode nunca ter inventado. Um nome que ele possivelmente pegou emprestado. Um ex-funcionário que roubou suas sementes e arrastou a família por décadas de guerra nos tribunais. Filhos que atacaram a colina de San Juan, ao lado de Teddy Roosevelt, e um neto que sobreviveu a um golpe de katana no crânio em Guadalcanal. E um experimento espetacularmente equivocado com roedores sul-americanos que desencadeou uma crise ecológica que a Louisiana ainda combate hoje. 5 gerações, a mesma ilha, a mesma receita. Eles nunca venderam a empresa e a família ainda vive naquela ilha. O banqueiro de Maryland. Conheça a trajetória de Edmund McIlhenny, o homem que transformou a ruína financeira em um legado secular. Edmund McIlhenny não nasceu em berço de ouro. Ele não foi criado em uma plantação. Ele veio de Hagerstown, uma pequena cidade no oeste de Maryland, e quando sua história terminou, ele teria construído uma fortuna, perdido-a completamente e tropeçado em algo que o sobreviveu por mais de um século. Nascido em 1815, em uma família de ascendência irlandesa e escocesa, Edmund seguiu para o sul quando jovem. No início da década de 1840, ele chegou a Nova Orleans. A cidade naquelas décadas funcionava à base de algodão e açúcar. Somas enormes passavam por suas casas comerciais e instituições financeiras diariamente. E para um recém-chegado, com instintos aguçados e sem vantagens herdadas, o setor bancário era o caminho mais claro para a ascensão. Edmund era bom nisso. Ele trabalhou na indústria, acumulou capital e acabou sendo dono de 5 bancos na cidade. Para alguém que chegou sem conexões, sem um nome de família que abrisse portas, foi uma ascensão notável. Mas Nova Orleans tinha um teto para homens como ele. O verdadeiro poder na Louisiana não estava nos cofres dos bancos, estava na terra. É aí que Mary Eliza Avery entra em cena. Sua família possuía algo em comum. Seu pai, o juiz Daniel Dudley Avery, casou-se com a família Marsh, que em 1818 comprou um trecho remoto de terreno elevado nos pântanos costeiros ao sul de New Ibéria. A terra subia bruscamente dos arredores planos e encharcados. Eram cerca de 2.200 acres cobertos de vegetação subtropical e enormes carvalhos vivos, emaranhados com musgo espanhol. Os locais chamavam de Ilha Petitans, embora fosse cercada por igarapés, não por mar aberto. Ninguém ainda entendia o que havia por baixo. Os Averys operavam uma plantação de açúcar lá.
Trabalhadores escravizados cultivavam os campos. A família vivia em uma casa grande, acessível apenas por uma estrada estreita através do pântano. Era isolada, autossuficiente e, para os padrões da Louisiana pré-guerra, próspera. Edmund casou-se com Mary Eliza em 30 de junho de 1859. Eles teriam 8 filhos. Ele mudou-se para a ilha e para a casa dos Avery. Pela primeira vez, Edmund McIlhenny tinha dinheiro e terra. Ele tinha uma esposa de uma família estabelecida. Ele tinha 5 bancos lucrativos no maior centro comercial do Sul. A Guerra Civil estava a 2 anos de distância. E quando chegasse, levaria tudo o que Edmund tinha. Seus bancos, sua moeda, suas suposições sobre o futuro. Até a própria ilha seria invadida por soldados que não vinham em busca de açúcar ou pimentas. Eles vinham por algo enterrado a apenas 16 pés abaixo da superfície que ninguém na família havia descoberto ainda. Uma ilha que vale seu sal. Entenda como a descoberta de um recurso vital durante a guerra mudou o destino da ilha e da família McIlhenny. Há uma razão pela qual exércitos lutaram pelo sal por milhares de anos. Antes da refrigeração, era a única maneira confiável de preservar carne em larga escala. Curava o couro e mantinha os soldados vivos em longas marchas. E no segundo ano da Guerra Civil Americana, a Confederação estava ficando sem ele. O bloqueio naval da União selou Nova Orleans, que antes da guerra recebia milhões de alqueires de sal-gema inglês anualmente. Esse suprimento desapareceu em 1861. A Flórida montou estações de evaporação costeira e a Virgínia fortificou suas obras em Saltville. Mas nada disso foi suficiente. E Edmund McIlhenny, que passou 2 décadas construindo uma carreira bancária em Nova Orleans, assistia a essa carreira se desintegrar em tempo real. Seus bancos estavam falindo e a moeda confederada perdia valor a cada mês. O único ativo tangível que restava à família era a própria propriedade. Então, o solo abaixo dela mudou tudo. Trabalhadores na propriedade Avery estavam evaporando salmoura de uma fonte natural, produzindo pequenas quantidades de sal em um processo lento e de baixo rendimento. Em maio de 1862, enquanto aprofundavam uma dessas fontes, atingiram algo sólido a cerca de 16 pés abaixo da superfície. Um geólogo do estado do Mississippi chamado Eugene Hilgard testou amostras e descobriu que o depósito era quase puro. Foi a primeira descoberta comercialmente significativa de sal-gema nos Estados Unidos. A notícia chegou à liderança confederada quase imediatamente. O governador do Mississippi telegrafou ao presidente Jefferson Davis. O general Richard Taylor chegou em setembro para inspecionar o local pessoalmente. Agentes estaduais do Alabama, Geórgia e Mississippi seguiram em poucas semanas. O juiz Avery, sogro de Edmund, colocou a operação à disposição do governo. Seu filho, John Marsh Avery, recebeu uma isenção do serviço militar para gerenciar a extração. 10 poços foram abertos em toda a propriedade. Centenas de trabalhadores trabalhavam dia e noite retirando sal do solo, enquanto comboios de carroças de todo o sul faziam fila para transportá-lo. Antes do bloqueio, o sal importado custava 1 fração de centavo por libra. Agora, era vendido por 4 centavos. Em menos de um ano, a operação produziu mais de 22 milhões de libras, abastecendo guarnições confederadas em Vicksburg, Port Hudson e em todos os estados do Baixo Sul. O papel de Edmund durante este período não foi na propriedade. Ele assumiu um cargo civil no Exército Confederado, primeiro como escriturário em um escritório de comissariado, depois como agente financeiro para o pagador do Exército. Era um trabalho prático para um banqueiro cujos bancos não existiam mais. Mas qualquer segurança que a operação de sal pudesse oferecer à sua família estava prestes a desaparecer. Em novembro de 1862, 2 canhoneiras federais e um navio de transporte tentaram chegar à propriedade por água. Defensores confederados os repeliram. 5 meses depois, em abril de 1863, o general Nathaniel Banks lançou uma campanha terrestre pela região de Bayou Teche. Em 16 de abril, suas tropas chegaram à propriedade e não encontraram quase nenhuma resistência. Eles queimaram todos os 18 edifícios conectados às obras, esmagaram os motores e equipamentos, quebraram 600 barris de sal esperando para serem enviados.
A operação que abasteceu os exércitos do Sul por quase um ano desapareceu em uma tarde. A família fugiu para o Texas durante a guerra, exceto por 2 filhos Avery, que serviram como oficiais confederados. Toda a casa, Averys e McIlhenneys, juntos, deixou a propriedade para trás. Quando a guerra terminou em 1865, eles voltaram para um mundo diferente. Os campos de açúcar tinham virado mato. As salinas eram escombros. A força de trabalho escravizada estava livre. A riqueza bancária de Edmund desapareceu com a Confederação. Ele estava chegando aos 50 anos com esposa, 8 filhos e nada que produzisse renda. Mas antes de a família fugir, Edmund plantou uma pequena colheita de pimentas vermelhas no jardim. Uma variedade que se acredita ter se originado no estado mexicano de Tabasco. Contra todas as probabilidades, aquelas plantas sobreviveram à ocupação, ao descaso e aos anos de abandono. Quando a família voltou, as pimentas ainda estavam crescendo. Ninguém mais teria dado a elas um segundo olhar. A receita que ele nunca reivindicou: explore as controvérsias e a genialidade por trás da criação do molho que mudou a gastronomia mundial. Pergunte à família McIlhenny como o molho tabasco foi inventado e a resposta é simples. Edmund voltou da guerra, encontrou pimentas no jardim e fez um molho. Um homem feito por si mesmo, uma economia arruinada e um golpe de gênio nascido do desespero. A verdade exige mais asteriscos do que isso. 20 anos antes de Edmund tocar em uma pimenta tabasco, um proprietário de plantação de Nova Orleans, chamado Mounsell White, já cultivava a mesma variedade em Deer Range, sua propriedade ao longo do Mississippi. Em 1849, White as cultivava extensivamente e servia um molho de pimenta caseiro em jantares que eram famosos em toda a sociedade da Louisiana. Uma carta publicada no New Orleans Daily Delta, em janeiro de 1850, creditou a ele a introdução da pimenta na região. Ele compartilhava garrafas livremente com amigos e associados. Um desses associados era Edmund. Os 2 homens se conheciam. O que permanece em disputa é quanto White compartilhou antes de sua morte em 1862. Depoimentos judiciais registrados décadas depois descreveram uma alegação de que White teria dado sementes e sua receita a Edmund durante uma visita a Deer Range. A família McIlhenny sempre rejeitou esse relato. A versão deles é que Edmund obteve suas sementes de forma independente, talvez de um soldado que retornava da guerra mexicano-americana. Mas o cronograma é estranho. Edmund não viveu na propriedade Avery até 1860, um ano após seu casamento. Nenhum registro o coloca cultivando pimentas antes dessa data. O que está além de qualquer dúvida é que o método de Edmund era inteiramente seu. White fervia suas pimentas. Edmund as fermentava. Por volta de 1866, trabalhando nos restos de uma horta, ele esmagou as pimentas mais maduras que pôde encontrar em uma massa grossa, misturou uma grande proporção de sal do solo abaixo da propriedade e colocou a mistura em recipientes para descansar. Ele a deixou fermentar em vez de cozinhá-la. Quando o envelhecimento terminou, ele misturou vinagre de vinho branco francês, mexeu o líquido à mão por vários dias e depois coou os sólidos. O resultado era concentrado demais para ser despejado. Então Edmund foi a um fornecedor de vidros em Nova Orleans e adquiriu pequenos frascos de colônia, do tipo projetado para perfume, e equipou cada um com uma tampa estreita de aspersão. Você sacudia o molho em gotas. Era o controle de porções antes de o termo existir. Ele começou chamando-o de molho Petit Anse, em homenagem ao antigo nome francês da propriedade. Esse nome não tinha peso. Ele mudou para uma única palavra, Tabasco, um estado no sul do México. Naquela época, as próprias pimentas não eram comumente conhecidas por esse nome. O rótulo viria depois, aplicado retroativamente por causa do molho. Edmund não nomeou seu produto por causa da pimenta. A pimenta foi nomeada por causa de seu produto. Ele o testou primeiro em familiares e amigos. A resposta o convenceu a se tornar comercial. Em 1868, ele cultivou sua primeira safra dedicada. Em 1870, ele garantiu uma patente para o método, não para o molho,
mas para o processo de esmagar, salgar, fermentar e coar. Uma técnica, não apenas uma receita. A versão de Mounsell White do molho de pimenta já havia desaparecido das prateleiras no final da década de 1860, poucos anos após sua morte. Ninguém a levou adiante. A versão de Edmund sobreviveu por causa do que ele acrescentou ao conceito. A fermentação em vez da fervura, o dispensador controlado em vez de uma garrafa aberta, e a única palavra estrangeira que ficou na memória. Esses detalhes são a lacuna entre um produto que desaparece e um que não desaparece. E, no entanto, o próprio Edmund nunca pareceu considerar nada disso importante. Ele compôs um esboço autobiográfico no final de sua vida e deixou o molho de fora inteiramente. Seus obituários em 1890 não o mencionaram. O que quer que ele acreditasse que seria seu legado, uma garrafa de 2 onças de líquido de pimenta fermentada, aparentemente não era. Seus filhos olharam para o mesmo produto e reconheceram o que seu pai havia perdido. 658 garrafas. Veja como uma pequena aposta comercial se transformou em um fenômeno de exportação global. Imagine tentar vender um produto que ninguém provou de um lugar que ninguém consegue alcançar. Esse era Edmund McIlhenny, em 1869. Um ex-banqueiro de meia-idade em um remoto domo de sal nos pântanos da Louisiana, tentando convencer merceeiros a pagar $1 por 2 onças de molho de pimenta em uma garrafa do tamanho de um frasco de colônia. Ele não tinha rede de distribuição, nem orçamento de publicidade e nenhum funcionário além de sua própria casa. Em 1868, ele cultivou sua primeira safra comercial completa. Ele encheu cada garrafa, arrolhou-a e selou-a com cera verde. No ano seguinte, ele enviou seu primeiro lote, 658 garrafas, $1 cada no atacado. Ele as enviou para merceeiros ao longo da costa do Golfo, concentrando-se na cidade onde um dia administrou 5 bancos. 658 garrafas não é um negócio, é uma aposta. A receita total daquele primeiro ano foi menor do que um de seus bancos poderia ter processado em uma tarde. Mas o produto saiu das prateleiras rapidamente, e Edmund sabia o que isso significava. Ele avançou para fora. No início da década de 1870, ele se conectou com um distribuidor de alimentos chamado Hazard, um dos maiores do país. Hazard tinha armazéns, equipes de vendas e relacionamentos com varejistas em Nova York, Filadélfia e Boston. Em poucos anos, um molho que havia sido lançado de uma propriedade no Igarapé estava nas prateleiras dos maiores mercados de consumo da América. No final da década de 1870, Edmund estava exportando através do Atlântico. A Heinz existia há cerca de uma década. A Coca-Cola não seria inventada por mais alguns anos. E aqui estava uma operação de um homem só em um domo de sal da Louisiana, exportando molho de pimenta para a Europa. O produto tinha uma vantagem comercial incomum que Edmund pode ter sido o primeiro a reconhecer. As garrafas eram pequenas, o molho era concentrado. Os consumidores o usavam em gotas, não em colheradas. Uma única garrafa durava semanas, às vezes meses. Isso deveria significar baixa receita por cliente. Mas a garrafa ficava na mesa, refeição após refeição, visível, presente, uma exposição constante que nenhum orçamento de publicidade poderia ter replicado. No final da década de 1880, a própria variedade de pimenta foi formalmente classificada por um botânico como Capsicum frutescens variedade Tabasco, com base em espécimes que Edmund havia submetido. Uma pimenta que antes atendia por nomes genéricos, agora carregava o nome de seu molho como sua designação científica. O produto remodelou a linguagem ao seu redor. Sem investidores externos, sem parceiros, sem estrutura corporativa. Um local, um produto, 3 ingredientes. Edmund construiu toda a operação sozinho e nunca escreveu uma palavra sobre isso. O negócio cresceu constantemente por mais de 20 anos, e ele o tratou da maneira como algumas pessoas tratam um projeto paralelo que acidentalmente sobrevive a tudo o mais que fazem. Ele morreu em 1890, aos 75 anos. A garrafa de 2 onças sobreviveu a todas as outras coisas que ele construiu. 3 ingredientes, 3 anos.
Descubra o processo meticuloso e tradicional que garante o sabor inconfundível do Tabasco há mais de um século. Entre no armazém de barris em Avery Island e a primeira coisa que o atinge é o cheiro. Forte, azedo, vegetal. Fileiras de barris de carvalho branco estendem-se de parede a parede, cada um cheio de massa de pimenta e coberto com uma crosta espessa de sal. Alguns deles estão aqui há 3 anos. O conteúdo não está estragando, está se transformando. É assim que o molho tabasco é feito. O processo mal mudou desde que Edmond o descobriu na década de 1860. Os ingredientes não mudaram. A sequência não mudou. Os barris são do mesmo tipo de madeira. O que cresceu ao longo das décadas foi o volume, não o método. Começa nos campos. As pimentas tabasco amadurecem do verde para o amarelo e para o vermelho, e a empresa quer apenas as vermelhas. Colher no momento certo importa. Uma pimenta colhida cedo demais carece de profundidade, e uma deixada por muito tempo começa a perder o calor. Por gerações, os trabalhadores do campo carregaram um pequeno bastão de madeira, pintado com o tom exato de vermelho que a empresa exige. Em francês, eles o chamam de Le Petit Bâton Rouge, o pequeno bastão vermelho. Se uma pimenta na videira corresponde à cor desse bastão, ela é colhida. Senão, ela fica. Sem sensores, sem análise espectral. Um bastão pintado e um olho humano decidindo o limite de qualidade para um produto vendido em quase 200 países. Uma vez colhidas, as pimentas são moídas em uma massa no mesmo dia. O sal debaixo da propriedade é misturado em uma proporção específica. Em seguida, a mistura vai para barris de carvalho branco, a mesma madeira usada para envelhecer bourbon e vinho. Uma camada de sal é colocada no topo, a tampa é fechada e todos se afastam. Por até 3 anos a massa envelhece nesses barris. O sal retira a umidade das pimentas. Bactérias naturais quebram os açúcares. O calor bruto suaviza e o sabor se transforma em algo que a massa original não era. Inspetores verificam se há deterioração, mas o processo é amplamente passivo. Tempo, madeira e sal fazem o trabalho. Quando o envelhecimento está completo, a massa é misturada com vinagre destilado de alta qualidade. O vinagre entra gradualmente, mexido e agitado, ao longo de semanas até se integrar totalmente. Só então o líquido é separado dos sólidos, filtrado e enviado para o engarrafamento. Pimentas, sal e vinagre. Sem conservantes, sem corantes, sem espessantes. O que sai da linha de engarrafamento hoje é funcionalmente idêntico ao que Edmond produziu neste mesmo solo há mais de 150 anos. Grandes marcas de alimentos reformulam constantemente. Elas se ajustam aos custos, às cadeias de suprimentos, às mudanças nos gostos dos consumidores. O negócio de alimentos moderno assume que ficar parado significa ficar para trás. A McIlhenny Company nunca aceitou essa lógica. Os barris ainda ficam no armazém. O envelhecimento ainda leva anos. Ninguém na família encurtou o processo para economizar dinheiro ou adicionou um enchimento para aumentar o rendimento. O pequeno bastão vermelho ainda vai para os campos a cada colheita, e as pimentas que não combinam ainda são deixadas na videira. O homem que nunca levou o crédito, saiba como os filhos de Edmond transformaram um projeto paralelo em uma dinastia global e uma instituição americana. Edmond McIlhenny morreu em 25 de novembro de 1890. Ele tinha 75 anos. Os obituários que saíram nos jornais da Louisiana mencionaram sua carreira bancária, suas conexões familiares e sua posição na comunidade. Nenhum deles mencionou o molho tabasco. Esse silêncio diz mais sobre o homem do que qualquer tributo poderia. Na época de sua morte, seu molho estava sendo vendido em todos os Estados Unidos e exportado para a Europa. A marca era reconhecível. O produto era lucrativo. Os merceeiros o encomendavam novamente sem serem solicitados. E Edmond, até onde se sabe, considerava tudo uma solução prática para um problema financeiro. Ele havia perdido seus bancos. Ele havia perdido sua moeda. Ele precisava de renda. As pimentas estavam lá. Ele fez o molho. Ele vendeu. Isso parece ter sido toda a extensão de seu investimento emocional na empresa.
Ele nunca lhe deu uma declaração de missão. Ele nunca descreveu uma visão para uma empresa. Ele mesmo administrava a operação, enchia garrafas, correspondia-se com distribuidores, enviava produtos e recebia pagamentos. Era comércio, não ambição. Não há evidências de que Edmund tenha imaginado o Tabasco como algo que o sobreviveria, muito menos que sobreviveria ao século. Sua esposa, Mary Eliza, ainda estava muito presente quando ele morreu. Ela fez parte da operação desde o início e, logo após a morte de Edmund, ajudou a gerenciar a transição. Mas a verdadeira questão que a família enfrentava era direta. Quem administraria o negócio? E mais importante, alguém realmente queria? Edmund e Mary Eliza tiveram 8 filhos. 2 dos filhos seriam decisivos. O mais velho era John Avery McIlhenny, nascido em 1867 em Avery Island. John foi educado por tutores particulares, depois enviado para o norte para escolas em Nova York e Massachusetts, antes de frequentar aulas em Tulane e Harvard, embora não tenha terminado nenhuma das duas. Ele voltou para a casa da família em 1890, quando seu pai morreu, e assumiu o comando da operação do molho imediatamente. John não era Edmund. Onde seu pai tratava o negócio como uma tarefa necessária, John viu algo que valia a pena construir. Ele olhou para o produto, para sua reputação crescente, para a rede de distribuição simples, mas eficaz, que seu pai havia montado quase por acidente, e fez uma escolha que Edmund nunca fez. Ele decidiu se comprometer. Sob a gestão de John, a operação tornou-se uma empresa real, em vez de uma linha de produção de um homem só. Ele modernizou a fabricação, aumentou o volume de publicidade, expandiu o número de contas de varejo e, criticamente, começou a pensar na marca como um ativo, não apenas no líquido dentro da garrafa. Edmund fez um molho. John estava construindo um nome. Seu irmão mais novo, Edward Avery McIlhenny, conhecido como Ned, seguiu um caminho diferente inicialmente. Nascido em 1872, Ned sentia-se atraído pelo mundo natural de maneiras que nada tinham a ver com o cultivo de pimenta. Aos 20 anos, ele se juntou a uma expedição científica ao Ártico como ornitólogo. Mais tarde, lideraria sua própria expedição polar antes de retornar à Louisiana. Ned era um naturalista, um colecionador, um explorador. O negócio da família não era sua primeira vocação. Mas quando John deixou a empresa em 1898 para se voluntariar para o serviço militar, Ned assumiu. Ele renomeou a operação para McIlhenny Company, substituindo o nome antigo E, McIlhenny's Son. Ele padronizou os métodos de produção, redesenhou o rótulo e, em 1927, substituiu a rolha original e o selo de cera pela tampa de rosca, que ainda é usada hoje. Ned lideraria a empresa por 50 anos, mais tempo do que qualquer outro membro da família antes ou depois. Ele trouxe a publicidade de rádio para a marca e criou a versão do logotipo de diamante que permanece reconhecível em todo o mundo. Entre eles, John e Ned transformaram o que seu pai havia construído. Edmund criou um produto. Seus filhos criaram uma instituição. Edmund vendeu molho para merceeiros. Seus filhos venderam uma marca para o mundo. A diferença não estava na receita. A receita nunca mudou. A diferença estava no que a família escolheu ver quando olhava para uma pequena garrafa de vidro em uma mesa. Edmund viu uma fonte de renda. Seus filhos viram uma dinastia. Há uma ironia nisso. O homem que fez o molho nunca entendeu o que havia feito. E os filhos que melhor o entenderam passariam o resto de suas vidas defendendo-o, expandindo-o e, ocasionalmente, arriscando tudo o que tinham em seu nome. A empresa que Edmund tratou como uma nota de rodapé consumiria as ambições de cada geração que o seguiu. Ele poderia ter achado isso desconcertante, ou talvez não se importasse. De qualquer forma, em 1890, a era de Edmund McIlhenny havia terminado. A era da família McIlhenny estava apenas começando.
O ferreiro e as sementes roubadas. Acompanhe a intensa batalha jurídica de décadas para proteger o nome Tabasco contra a apropriação e a concorrência. Bernard Trappe sabia exatamente o que estava levando. Ele trabalhou como ferreiro nas terras dos McIlhenny por anos. Ele consertava equipamentos e mantinha as ferramentas que faziam a operação de pimenta funcionar. Ele via a massa sendo colocada em barris e o produto acabado sendo enviado em caixotes. Ele entendia o processo do início ao fim, não porque alguém se sentou e explicou a ele, mas porque ele prestou atenção. Antes de partir, Trappe levou sementes de pimenta consigo. Cultivadas a partir do estoque de McIlhenny, ele começou sua própria colheita e, em 1898, fundou a B.F. Trappe Sons. O molho que ele produzia carregava uma palavra familiar no rótulo. A mesma palavra que Edmund escolhera 3 décadas antes. Trappe a colocou bem na frente de sua garrafa e começou a vender para os mesmos merceeiros, nos mesmos mercados, visando os mesmos clientes. Do lado dos McIlhenny, isso não era competição, era apropriação. Mas detê-lo provou ser muito mais complicado do que qualquer um na família antecipou. A dificuldade legal centrava-se no que a palavra realmente era. Edmund a selecionou porque era distinta e memorável, mas também era o nome de um estado mexicano. Sob a lei de marcas registradas americana, termos geográficos eram notoriamente difíceis de reivindicar como propriedade exclusiva. Qualquer produtor que usasse pimentas daquela região ou associadas a ela poderia argumentar que tinha o direito de descrever seu produto de acordo. O primeiro passo da família veio em 1906, quando John Avery McIlhenny solicitou o registro federal de marca sob uma nova lei que permitia às empresas proteger nomes que tivessem usado exclusivamente por 10 anos. John assinou uma declaração juramentada afirmando que nenhuma outra empresa havia usado a palavra para comercializar molho de pimenta durante aquela década. O registro foi concedido. A declaração juramentada era, na melhor das hipóteses, enganosa. Vários produtos concorrentes já carregavam a palavra em seus rótulos. Trappe era o mais visível, mas um homem chamado C.P. Moss operava a New Iberia Extract of Tabasco Pepper Company e vendia sob esse nome há anos. Moss contestou o registro quase imediatamente. Em 1909, o escritório de patentes o cancelou. Um ano depois, um tribunal federal de apelações concordou, decidindo que a palavra era geográfica e não poderia pertencer a um único produtor. Para os McIlhennys, este foi o pior resultado possível. O nome que Edmund passou décadas transformando em uma referência familiar estava agora legalmente disponível para qualquer pessoa com uma plantação de pimenta e uma impressora de rótulos. A família se reagrupou e mudou de tática. Em vez de argumentar que a palavra era inerentemente deles, eles buscaram uma teoria legal diferente. O significado secundário. O argumento era o seguinte: sim, a palavra originou-se como um nome de lugar. Mas após 30 anos ininterruptos, durante os quais a Operação McIlhenny foi a única empresa a usá-la comercialmente, os consumidores passaram a associá-la a um molho específico. Quando um cliente pedia Tabasco, ele se referia ao produto McIlhenny. Essa associação sustentava os advogados da família, dava-lhes um direito protegível independentemente da origem geográfica da palavra. Os tribunais levaram anos para resolver a questão. Uma decisão inicial a favor da família veio em 1918, quando o Quinto Circuito reconheceu seu direito exclusivo ao uso comercial da palavra. Mas Trappe continuou lutando. A batalha legal saltou entre circuitos federais e o escritório de patentes durante o início da década de 1920. As decisões iam em direções diferentes, dependendo do tribunal. Em certo ponto, Trappe obteve permissão para usar a palavra em seus próprios rótulos. Em outro, essa permissão foi revertida. A decisão decisiva veio em 1929. Os tribunais proibiram Trappe permanentemente de rotular seu molho com a palavra contestada. Ele poderia declarar na lista de ingredientes que seu produto era feito de pimentas Tabasco, mas não poderia colocar o nome na frente de uma garrafa. A reivindicação dos McIlhenny foi resolvida. A empresa de Trappe sobreviveu,
Continuou fabricando molho picante sob seu próprio nome por décadas, mudou de proprietário várias vezes e permaneceu como um concorrente regional. Então, em 1991, a McIlhenny Company comprou silenciosamente a divisão de molhos engarrafados da Trappe. A família que passou 30 anos no tribunal tentando impedir um ex-ferreiro de pegar emprestado seu nome, acabou sendo dona de toda a sua operação. A luta pela marca custou à família um tempo enorme e despesas legais. Mas o que ela garantiu foi algo que Edmund nunca poderia ter previsto quando escolheu uma palavra estrangeira para seu molho na década de 1860. Provou que um nome, devidamente defendido, poderia tornar-se mais valioso do que o produto que descrevia. Cada concorrente que entrou no mercado de molho picante depois de 1929 teve que encontrar uma palavra diferente. Os McIlhennys eram donos da deles. Os McIlhennys que foram para a guerra. Conheça a história de bravura militar da família, desde os Rough Riders até os campos de batalha do Pacífico. Há um capacete de combate amassado em exibição no Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, em Nova Orleans. Ao lado dele está uma katana japonesa, ainda em sua bainha. O capacete pertence a um McIlhenny. O amassado foi feito pela espada. E o homem que usava aquele capacete atirou no oficial que o brandiu pouco antes de perder a consciência no chão de uma selva a 6.000 milhas da Louisiana. Mas o hábito dos McIlhenny de deixar o negócio de pimenta para lutar em guerras estrangeiras não começou em Guadalcanal. Começou 4 décadas antes em Cuba, com um ataque a uma colina que remodelaria a política americana. John Avery McIlhenny administrava a empresa há 8 anos, quando a Guerra Espanhol-Americana estourou em 1898. Ele tinha 31 anos. Ele modernizou a produção, expandiu a publicidade e transformou a operação em algo consideravelmente maior do que o que seu pai havia deixado. Nada disso importava para ele quando o chamado veio. John queria lutar. Ele tentou levantar seu próprio regimento de voluntários na área ao redor da paróquia de Ibéria. Quando esse esforço estagnou, uma mulher da casa dos McIlhenny escreveu uma carta de apresentação para Theodore Roosevelt, que estava montando sua própria unidade de cavalaria voluntária. Roosevelt aceitou John no que se tornaria o regimento mais famoso da guerra, os Rough Riders. John embarcou para Cuba com a tropa F. Ele lutou em Las Guasimas e na batalha que tornou Roosevelt uma figura nacional, o ataque à Colina Kettle, muitas vezes chamada de Colina de San Juan. Roosevelt o promoveu 2 vezes no campo de batalha, pelo que descreveu como galanteria em ação. John afirmou pelo resto da vida que havia empurrado Roosevelt para fora do caminho de um franco-atirador espanhol e coberto o futuro presidente com seu próprio corpo. Se essa história é inteiramente precisa, permanece em debate. John tinha a reputação de exagerar, mas Roosevelt nunca o contradisse, e os dois tornaram-se amigos para a vida toda. John serviu durante a campanha, apesar de contrair sarampo e malária. Ele foi dispensado como segundo-tenente em setembro de 1898 e retornou à Louisiana, onde entrou na política quase imediatamente. Ele ganhou um assento na Câmara dos Representantes do Estado, serviu no Senado Estadual e, em 1906, aceitou a oferta de Roosevelt para ingressar na Comissão de Serviço Civil dos Estados Unidos. Ele ocupou esse cargo federal durante 3 presidências sob Roosevelt, Taft e Wilson, antes de aceitar uma missão diplomática como conselheiro financeiro do Haiti durante a ocupação americana. Seu tempo no Haiti terminou mal. Ele entrou em conflito com o presidente haitiano sobre política econômica, suspendeu o salário do homem e desencadeou um incidente diplomático que atraiu críticas do Departamento de Estado. John retirou-se para a Virgínia em 1922 e passou seus últimos anos ajudando a reorganizar a empresa que havia deixado décadas antes. Ele morreu em 1942 e foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Sua carreira depois de Cuba foi distinta, complicada e quase inteiramente desligada do negócio de molho picante. A empresa sobreviveu à sua ausência porque Ned estava lá para administrá-la. Mas o serviço de John como Rough Rider deu ao nome McIlhenny algo que o dinheiro não podia comprar.
Uma conexão com Roosevelt, uma história de coragem no campo de batalha e uma mitologia que elevou uma família de condimentos da Louisiana a algo que soava como aristocracia americana. O próximo, McIlhenny, a partir para a guerra, não levou nada desse romantismo consigo. Walter Stauffer. McIlhenny era filho de John, nascido em 1910 em Washington, D.C., enquanto seu pai servia na Comissão de Serviço Civil. Ele cresceu entre a Virgínia e a Louisiana, ingressou na Guarda Nacional da Virgínia em 1931 e transferiu-se para a reserva do Corpo de Fuzileiros Navais em 1935. Em 1940, ele iniciou o treinamento executivo na empresa, preparando-se para, eventualmente, assumir o lugar de seu idoso tio Ned. Então, os japoneses atacaram Pearl Harbor e os planos de Walter mudaram da noite para o dia. Ele passou 31 meses no Pacífico Ocidental com a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais. Sua guerra não foi uma carga de cavalaria sob o sol tropical. Foi um combate na selva a curta distância, travado na escuridão e na lama contra um inimigo entrincheirado. Em Guadalcanal, em agosto de 1942, Walter liderou um grupo de resgate para evacuar fuzileiros navais feridos de uma posição avançada exposta. Armado apenas com um rifle, ele avançou à frente de seus homens, atraiu o fogo inimigo deliberadamente para criar cobertura para a evacuação e silenciou um ninho de metralhadoras japonesas. Uma granada de morteiro o deixou atordoado, mas ele continuou. Avançou sozinho em direção às linhas inimigas para transmitir informações de alvo para a artilharia de apoio. Ele só recuou quando ordenado. Por essa ação, recebeu a Cruz da Marinha. O momento que acompanhou Walter pelo resto da vida aconteceu durante um combate noturno na mesma ilha. Ele tropeçou em um oficial japonês no escuro. O oficial agarrou a arma mais próxima disponível, uma katana, e a brandiu contra a cabeça de Walter. A lâmina ainda estava na bainha. O golpe amassou o capacete de Walter e o derrubou. Antes de desmaiar, Walter atirou no homem. Quando acordou em uma maca, o capacete amassado e a katana estavam ao seu lado. Ele guardou ambos. Walter também ganhou uma estrela de prata e um coração púrpuro em Guadalcanal. Mais tarde serviu em New Britain e na brutal batalha de Peleliu, onde toda a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais recebeu uma citação presidencial de unidade. Ele retornou aos Estados Unidos no final de 1944. Quando a guerra terminou, permaneceu na reserva dos fuzileiros navais e acabou se aposentando como general de brigada. Ele assumiu a McIlhenny Company em 1949, após a morte de Ned, e a dirigiu até sua própria morte em 1985, 36 anos no comando. Sob Walter, a empresa tornou-se uma operação genuinamente global. Mas sua contribuição mais duradoura para a marca pode ter vindo diretamente de seus anos comendo rações de campo no Pacífico. Walter entendeu por experiência própria que a comida militar era horrível. Ele também entendeu que algumas gotas de molho de pimenta poderiam transformar uma ração insossa em algo comestível. Durante a Guerra do Vietnã, ele criou uma pequena publicação chamada Charlie Ration Cookbook. Era um guia de receitas bem-humorado, explicando como os soldados poderiam combinar componentes padrão da ração C com tabasco para produzir refeições com sabor real. Cada cópia vinha enrolada em uma garrafa de 2 onças. O livro de receitas tornou-se um objeto de culto entre as tropas no Vietnã. Soldados que não recebiam escreviam para casa pedindo que suas famílias enviassem tabasco em pacotes de cuidados. Na década de 1980, os militares dos Estados Unidos tornaram isso oficial. Garrafas em miniatura começaram a aparecer dentro das MRS, as refeições de campo embaladas individualmente, emitidas por todos os ramos das Forças Armadas. Os exércitos australiano, britânico e canadense seguiram o exemplo. Walter pegou num condimento e o incorporou na infraestrutura da guerra moderna, não através de um discurso de vendas, mas através de uma compreensão compartilhada do que a comida ruim faz com o moral quando se está longe de casa. O capacete amassado e a katana estão em sua vitrine de museu em Nova Orleans hoje. A maioria dos visitantes passa sem ler o cartaz.
Eles não sabem que o homem que usou aquele capacete voltou para casa, assumiu uma empresa de molho picante e descobriu como colocar seu produto nas mãos de cada soldado americano pelo próximo meio século. Walter McIlhenny nunca falou muito sobre a guerra. Ele deixou o capacete falar por si mesmo. O condimento que deixou o planeta. Veja como o tabasco alcançou o status de condimento universal, desde as mesas reais até as estações espaciais. O mesmo líquido vermelho está em uma mesa dobrável em uma tenda militar no Oriente Médio e em linho branco em um jantar de estado em Londres. Viaja no compartimento de carga de um ônibus espacial e no bolso do peito de um cozinheiro de linha em São Paulo. Foi embalado em rações de emergência, aeronaves presidenciais e cozinhas de submarinos. Fala 36 idiomas, pelo menos no rótulo. E não mudou desde a década de 1860. Não há outro produto alimentício na Terra com esse tipo de alcance. O ketchup chega perto, mas o ketchup foi reformulado dezenas de vezes e existe em inúmeras variações. A mostarda fragmentou-se em 100 estilos regionais. O molho picante como categoria explodiu em milhares de marcas, cada uma buscando um nicho. O tabasco fez o oposto. Uma receita, um visual, um pequeno recipiente com tampa de aspersão e um diamante no rótulo em todos os lugares. Como um condimento de 3 ingredientes de um domo de sal da Louisiana, tornou-se uma das marcas de alimentos mais universalmente reconhecidas no mundo? Não através de uma única descoberta, mas através do acúmulo. Década após década de simplesmente estar presente onde quer que a comida fosse servida. A conexão militar que Walter McIlhenny consolidou nas décadas de 1960 e 70 abriu o primeiro canal global. Soldados americanos levaram o tabasco para bases e destacamentos em todo o globo. Quando os militares dos Estados Unidos começaram a incluir recipientes em miniatura nas rações de campo durante a década de 1980, o produto tornou-se equipamento padrão para as Forças Armadas de 4 países. Austrália, Grã-Bretanha e Canadá seguiram o exemplo americano. Soldados que o usaram no exterior trouxeram o hábito para casa. Os militares não apenas distribuíram o produto, criaram uma geração de consumidores leais que o associavam à sobrevivência, ao conforto e ao sabor de algo familiar em lugares desconhecidos. A partir daí, o alcance expandiu-se em direções que Edmund nunca poderia ter previsto. A NASA adicionou o tabasco aos menus a bordo do programa do ônibus espacial. Astronautas no Skylab o usaram e membros da tripulação na Estação Espacial Internacional o solicitaram. O motivo era prático. Na microgravidade, o sentido do paladar humano diminui significativamente. Comida que parece adequadamente temperada no solo tem um gosto insosso em órbita. Algumas gotas de calor de pimenta concentrado resolviam o problema. O tabasco tornou-se, sem que ninguém planejasse, o condimento de escolha para seres humanos vivendo fora do planeta. No solo, a marca incorporou-se na cultura alimentar americana através de uma estratégia de co-branding que era incomum para uma empresa do seu tamanho. A McIlhenny Company licenciou o nome e o sabor tabasco para dezenas de grandes produtores de alimentos. Palitos de carnes Slim Jim, Spam, Ketchup Heinz, biscoitos Cheez-It usaram a formulação de pimenta verde tabasco por anos. O produto apareceu em pipoca de marca, chocolate, mostarda, molho de bife, geleia e mistura para Bloody Mary. Cada parceria colocava o nome diante de consumidores que poderiam nunca ter pego o recipiente vermelho original por conta própria. A própria linha de produtos expandiu-se cuidadosamente. Por mais de um século, a McIlhenny produziu apenas o vermelho original. Então, em passos medidos, introduziram variações: jalapeno, chipotle, habanero, sriracha e uma edição de pimenta escorpião. Cada novo sabor usava pimentas diferentes, mas o método central, fermentação, envelhecimento, mistura de vinagre, permaneceu consistente em toda a gama. O vermelho original nunca perdeu sua posição no centro. As variações existiam ao seu redor como satélites, estendendo o alcance sem diluir a identidade. Em 2009, a rainha Elizabeth II concedeu à McIlhenny Company um mandado real. A designação certificava o tabasco como fornecedor de molho de pimenta
para a Casa Real Britânica. Era um de cerca de 850 desses mandados em todo o mundo e colocava uma operação da Louisiana ao lado de empresas europeias centenárias que forneciam chá, biscoitos e champanhe para a coroa. O mandado não era honorary, significava que o produto estava realmente sendo usado e encomendado pelas cozinhas reais. Um condimento inventado por um banqueiro arruinado em um domo de sal da costa do Golfo temperando refeições no Palácio de Buckingham. O que explica a longevidade não é o marketing. A McIlhenny nunca teve o orçamento de publicidade de uma Heinz ou de uma Coca-Cola. A explicação é arquitetônica. As decisões de design originais de Edmund, tomadas por necessidade e não por estratégia, revelaram-se estruturalmente perfeitas para a expansão global. A fórmula concentrada significa que uma quantidade minúscula rende muito. O recipiente pequeno viaja facilmente e armazena-se indefinidamente. A tampa de aspersão evita o desperdício e controla a dosagem. O sabor é forte o suficiente para ser registrado em qualquer culinária, mas neutro o suficiente para não sobrecarregar nenhum prato. Funciona em ovos no Texas, em pho em Hanoi e em massa em Roma. Essa versatilidade não foi projetada, foi acidental. E nenhum concorrente foi capaz de fazer a engenharia reversa da combinação de simplicidade, portabilidade e compatibilidade universal que o faz funcionar. Centenas de marcas de molho picante foram lançadas desde que Edmund encheu seu primeiro lote. Algumas construíram negócios significativos, como Frank's Red Hot e Sriracha, mas nenhuma delas igualou a disseminação geográfica, a penetração cultural ou a pura permanência do original. O Tabasco não é o molho mais picante, não é o mais barato e não é o mais moderno. É aquele que já está na mesa quando você se senta em um restaurante que nunca visitou em um país onde nunca esteve antes. Esse tipo de presença exige mais do que um bom produto. Exige 150 anos de nunca mudar o produto. A ilha que se recusa a afundar. Descubra os desafios ambientais e a resiliência da família McIlhenny para manter sua produção em uma ilha ameaçada. Edward Avery. McIlhenny passou a vida tentando proteger o mundo natural. Ele também, acidentalmente, libertou uma das espécies invasoras mais destrutivas da história da América do Norte. Ambas as coisas aconteceram no mesmo pedaço de terra. Ned, como todos o chamavam, era um paradoxo. O homem que dirigiu a McIlhenny Company por meio século era também, e talvez de forma mais genuína, um naturalista. Ele explorou o Ártico 2 vezes antes dos 30 anos, colecionou plantas raras de todo o globo e cultivou-as em um jardim privado de 170 acres que chamou de Jungle Gardens. Estudou pássaros com uma obsessividade que beirava o científico. Entre 1912 e 1942, ele pessoalmente anilhou mais de 286 mil pássaros para rastreamento e pesquisa. Seu esforço de conservação mais celebrado começou por volta de 1895, quando percebeu que as garças reais na propriedade estavam desaparecendo. Caçadores matavam as aves em números enormes para vender sua plumagem para chapéus femininos. O apetite da indústria da moda por penas empurrou a espécie para a extinção. Ned respondeu, estabelecendo a Bird City, um viveiro protegido na propriedade onde as garças podiam fazer ninhos e procriar sem interferência. Theodore Roosevelt, que visitou e conheceu a família através de John, chamou-a de a reserva de vida selvagem mais notável do país. Ned então persuadiu outros grandes proprietários de terras, incluindo a Fundação Rockefeller, a reservar pântanos costeiros adicionais. Quando terminou, quase 175 mil acres de pântanos da Louisiana haviam sido colocados sob proteção. O mesmo homem que salvou a garça real também trouxe o nutria para a Louisiana. Em 1938, Ned comprou um grupo de grandes roedores sul-americanos de um criador e estabeleceu uma fazenda na propriedade. Seu raciocínio era direto. A indústria de caça de peles da Louisiana era lucrativa e as peles de nutria pareciam uma adição promissora. Ele não foi a primeira pessoa a trazer o animal para o estado. Outros criadores experimentavam com nutrias desde o início da década de 1930, mas Ned era o mais proeminente e sua operação era a que mais importava.
Os animais procriaram mais rápido do que qualquer um antecipou e seus cercados não podiam contê-los. Em 1º de junho de 1940, Ned libertou aproximadamente 20 deles no pântano circundante. Em 1945, libertou todo o seu estoque restante, encorajando publicamente a ideia de que os nutrias beneficiariam a Louisiana ao estabelecer uma nova indústria de peles. Foi um erro de cálculo catastrófico. Sem predadores naturais, a população explodiu. No final da década de 1950, estima-se que 20 milhões de nutrias haviam se espalhado pelos pântanos costeiros. Eles devoravam as gramíneas nativas do pântano, arrancavam as redes de raízes do solo e cavavam túneis em diques e infraestruturas de drenagem. Quando o mercado de peles entrou em colapso na década de 1980, não havia mais incentivo econômico para caçá-los. A população aumentou novamente. A Louisiana perdeu mais de 2.000 milhas quadradas de costa desde 1932 e, embora os nutrias não sejam a única causa, sua alimentação implacável acelerou significativamente a destruição. O Estado agora paga uma recompensa de $6 por cauda, empregando caçadores locais para colher cerca de 400 mil animais por ano, apenas para manter o dano estável. Ned morreu em 1949, no mesmo ano em que Walter assumiu o controle da empresa. Ele nunca viu as consequências completas do que havia libertado. Mas a ironia permanece nítida. O conservacionista que salvou uma espécie de ave da extinção também introduziu um roedor que causou mais danos ao ecossistema costeiro da Louisiana do que quase qualquer outro fator isolado. Esse ecossistema é o mesmo que protege a Operação McIlhenny do Golfo do México. Em 2005, o furacão Rita impulsionou uma maré de tempestade pela costa da Louisiana, que chegou a polegadas da fábrica. Polegadas. Toda a instalação de produção, os armazéns de barris, as linhas de engarrafamento e os cofres de semente de pimenta quase se afogaram. O dano teria encerrado mais de um século de produção contínua no mesmo solo. A resposta foi um dique de terra de 17 pés, construído em torno dos 40 acres que contém a fábrica, a um custo de $5 milhões. É funcional, não elegante. Uma parede de terra entre uma empresa de 2 a 3 bilhões de dólares e o próximo furacão de categoria 4. Atrás dessa parede, os mesmos barris ainda envelhecem e a mesma massa ainda fermenta. A operação continua como se o Golfo não estivesse rastejando para mais perto a cada ano. Harold Osborne, que atende por Tuck, tornou-se presidente e CEO em 2019. Ele é o tataraneto de Edmund McIlhenny e possui um mestrado em ciência ambiental por Oxford. O homem que agora dirige a empresa tem as credenciais acadêmicas para entender exatamente quão precária é a situação. A costa da Louisiana não está se estabilizando. O pântano que protege a fábrica das marés de tempestade está mais fino do que há uma década. O nível do mar está subindo, os furacões estão se intensificando e os nutrias ainda estão lá fora, ainda se alimentando, ainda minando os sistemas de raízes que mantêm o que resta dos pântanos unido. A resposta da empresa tem sido caracteristicamente silenciosa. A McIlhenny financia programas voluntários de plantio de grama de pântano em 30 mil acres de pântanos circundantes e investiram em pesquisas de restauração costeira. Osborne descreveu o esforço como provavelmente um impasse. Em um estado que perdeu 2.000 milhas quadradas de costa, manter sua posição conta como uma vitória. A sucessão de liderança conta sua própria história. Depois que Walter morreu em 1985, seu sobrinho Edward McIlhenny Simmons dirigiu a empresa até sua morte em 2012. Paul McIlhenny, que liderava a operação desde 1998, e uma vez reinou como Rex, o rei do carnaval, no Mardi Gras, em 2006, morreu de ataque cardíaco em 2013, aos 68 anos. Tony Simmons assumiu a presidência em 2012 e Osborne seguiu em 2019. 4 transições de liderança em 3 décadas, cada uma passando para outro ramo do mesmo clã estendido. Nenhum CEO externo jamais ocupou o cargo e nenhum conselho jamais votou pela venda. Em 2009, a Rainha Elizabeth II concedeu à McIlhenny Company um mandado real certificando-a como fornecedora de molho de pimenta para a Casa Real Britânica.
Era um de cerca de 850 desses mandados em todo o mundo. Uma pequena empresa familiar em um domo de sal que está afundando no sul da Louisiana, reconhecida pela coroa britânica. Edmund não teria entendido e provavelmente não teria se importado. 700 mil garrafas ainda saem da linha todos os dias. A fábrica ainda fica no mesmo solo onde Edmund esmagou pimentas pela primeira vez em 1866. A coluna de sal abaixo dela ainda está subindo lentamente, mesmo enquanto o pântano ao seu redor afunda. Os carvalhos ainda estão de pé, as garças ainda fazem ninhos na Bird City e, em algum lugar na grama alta na borda do igarapé, os nutrias ainda estão mastigando. Os McIlhenneys ainda estão lá. Eles sobreviveram à Guerra Civil, ao colapso da economia do Sul, a 30 anos de litígio de marcas registradas, a 2 guerras mundiais, a 5 furacões e a 20 milhões de roedores. Eles fizeram isso recusando-se a vender, recusando-se a mudar de local, recusando-se a mudar a receita e recusando-se a acreditar que um domo de sal de 2.000 acres, cercado por pântanos que desaparecem, seja qualquer outra coisa senão o lar. Comecei este projeto porque um homem não escreveu sobre a coisa que tornou seu nome imortal. Essa lacuna entre o que Edmund McIlhenny construiu e o que ele pensou que construiu é, para mim, o centro de toda a minha história. Ele era um banqueiro que se tornou um refugiado, que se tornou um fabricante de condimentos, quase por padrão. Ele nunca se chamou de empreendedor e nunca descreveu uma grande ambição. Ele selava garrafas com cera verde, enviava caixotes para merceeiros e rastreava pagamentos em um livro-razão. O produto que ele considerava uma solução prática para um problema temporário agora sobreviveu a cada banco que ele possuiu por mais de um século. O que mais me impressiona não é a escala do que se seguiu, é a teimosia. Geração após geração olhou para a mesma receita, o mesmo processo de envelhecimento, o mesmo pequeno recipiente de vidro e decidiu que nada precisava mudar. Essa decisão, tomada repetidamente ao longo de 150 anos de propriedade familiar, é mais rara do que parece. A pressão para modernizar, diversificar, vender para uma corporação maior ou mudar a produção para algum lugar mais barato e seguro deve ter sido enorme às vezes. Cada geração a repeliu. Edmund McIlhenny nunca imaginou nada disso. Ele pegou algumas pimentas, misturou sal e vinagre e despejou o resultado em quaisquer garrafas pequenas que pudesse encontrar. Ele não estava fundando uma dinastia. Ele estava mantendo sua casa à tona. Às vezes é assim que as coisas mais permanentes começam. Não com uma visão, mas com uma necessidade que ninguém pensa em questionar. E quando alguém percebe o que se tornou, já está profundamente enterrado no solo para ser arrancado. Se esta história mudou a maneira como você vê os condimentos na sua mesa, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que muitos tentaram esquecer. Vamos cultivar o futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.